A beta-alanina, se o pessoal quiser entender, ela ajuda a diminuir um pouco do ácido lático. Então quando você faz, por isso que trabalha mais em altas repetições. O ácido lático ele libera com a quebra da glicose sem a presença do oxigênio. Então você está lá fazendo 15 movimentos, você está num processo anaeróbico e aí você vai começar a entrar em fadiga e isso começa a gerar um ácido lático, que é uma queimação mesmo. O pessoal costuma sentir isso mais no abdômen e na panturrilha, mas acontece em todos os músculos quando você está treinando. Esse ácido lático, ele desnatura a ação das enzimas. Então vamos devagarinho, né, para o pessoal de casa entender. A enzima, pessoal, ela serve para catalisar uma ação, para acelerar um processo. Então é como se eu pudesse levantar aqui 10 quilos de ferro, mas se eu tivesse uma enzima que fosse uma máquina para fazer isso, eu levantaria muito mais facilmente. Se ela fosse uma roldana, é como se ela fosse uma roldana. Isso. E aliviar. Isso. Então a enzima serve para acelerar um processo. Exato. Essa enzima, ela é uma proteína. E as proteínas, elas podem desnaturar. Por exemplo, a clara do ovo, quando você agita ela vira clara em neve. Isso é uma desnaturação proteica, certo? Então, quando você desnatura essa proteína, não no caso da clara de ovo, tá, gente? Mas no caso de uma proteína que tenha função, porque a gente tem proteína com função e proteína sem função. Por exemplo, ovo, frango, clara de ovo, tudo isso é uma proteína sem função. É só uma disposição dos aminoácidos que você vai absorver, vai quebrar e vai usar. Quando você tem uma proteína de função, por exemplo, um GH, que é um peptídeo, que é antes da proteína, quando você tem a insulina, quando você tem a hemoglobina, tudo isso, se sofrer ações de agitação, de temperatura ou de pH, né? Se você move de ácido para base, de base para ácido, você perde a eficiência. Então, como a enzima ela é uma proteína, quando o ácido vem ali, ela para de funcionar, ela desnatura. Por isso, quando você tem febre muito alta, você fica indisposto, você pode até alucinar. Porque como subiu a temperatura, você ferrou a tua produção enzimática, então começa a descompensar tudo. E o treino, na verdade, é isso, você está descompensando. E está descompensando também pelo ácido lático. Quando você bloqueia um pouco essa ação do ácido lático, as tuas enzimas funcionam melhores, e aí como elas funcionam melhores, você consegue render um pouquinho.